Eu cheguei aqui na igreja em Santo Amaro, acho que foi no ano de 2012. Então, eu conheço muito pouco a história de Santo Amaro. Mas eu estive aqui em Santo Amaro em 74. No casamento do meu tio, na ocasião, ele era presbítero aqui, presbítero Djalma. E eu lembro que a igreja não era bonita assim. Era lá no fundo, assim, era uma igrejinha bem mais simples, vamos colocar assim. E eu lembro que o meu tio, ele ia casar e ele atrasou o casamento e o reverendo Jacó queria botar o templo abaixo e ele disse, espera que eu preciso casar. E ele casou nesse templo, era no fundo lá, e era bem mais simples. Depois daquele dia, eu nunca mais voltei aqui, voltei já depois, isso estava tudo pronto. O que aconteceu entre uma época e outra? Essas coisas precisam estar na nossa mente, irmãos, para que nós possamos agradecer a Deus. Nós vivemos muito tempo aqui no período de calor, muito quente aqui dentro, e nós estamos vendo aí os equipamentos sendo colocados. É muito comum, e o que eu vou dizer aqui acontece em todas as igrejas que instalam ar-condicionado. Na hora que estiver pronto, há uma grande batalha de saber qual a temperatura que vai ficar. E aí, irmãos, nem o casal, o marido e a mulher concordam dentro do carro com a temperatura do ar-condicionado. Que dirá na igreja com 400 membros. Mas nós precisamos lembrar, não do frio, mas lembrar de que quanto de calor nós já passamos nesse lugar. E ser gratos a Deus, porque hoje Ele nos dá condições de podermos adorar a Deus de maneira mais confortável. Então, a história, ela é a capacidade, diz aí, de armazenar os eventos de nossas vidas com uma lógica que narre alguma coisa. Aprenda a contar a sua história. Aprenda a contar de maneira que expresse gratidão e não apenas reclamação. Você deve conhecer alguém, às vezes, que sempre que você se aproxima daquela pessoa, ela conta a mesma história. É a mesma história. Não muda. Passa mês, passa ano, ela vem conversar com você, ela conta a mesma história. Às vezes, se a história é boa, ainda vai. Agora, quando a história é a reclamação de alguém ou de algo, aí você tem que ouvir a mesma reclamação. Irmãos, não seja uma pessoa assim. Nosso Deus é um Deus grandioso, Ele faz maravilhas, Ele renova a sua misericórdia a cada manhã. Nós temos muitas coisas a contar do nosso Deus e Ele quer que nós conheçamos todas para que possamos contar. Então, este é o primeiro elemento da gratidão. Você tem que conhecer a história. Qual é a sua história? Como é que Deus tem agido na sua história? Se você não sabe, não tem como você manifestar gratidão.